Apresentação: Helena Cristina Griligana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e lembrar que a nossa história ainda está sendo escrita. Aqui, não importa de onde você vem, qual é a sua crença, sua religião ou até mesmo se você está procurando respostas. Este é um espaço de humanidade, de esperança e de recomeços, porque todos nós, em algum momento da vida, já nos perguntamos: por que algumas portas parecem não se abrir? Por que certos sonhos parecem esperar mais do que gostaríamos? Vivemos em um tempo de pressa. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser imediato, tudo precisa ser instantâneo. Mas a vida tem um ritmo diferente. Há processos que precisam amadurecer. Há caminhos que precisam ser preparados. Há encontros que só fazem sentido quando chegam no tempo certo. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O tema do nosso encontro é: o tempo de Deus não falha. Vamos refletir sobre aqueles momentos em que parece que nada está acontecendo, mas silenciosamente a vida vai se organizando. Sobre quando o relógio da nossa ansiedade corre, mas o relógio de Deus segue outro passo. Hoje vamos falar sobre espera, maturidade, confiança e propósito. Respire fundo, acomode o coração e fique com a gente, porque quando aprendemos a esperar com sabedoria, descobre que o tempo de Deus nunca falha, Ele apenas prepara. Eu sou Helena Cristina Grilli, está começando agora o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça
for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixes, Senhor. Depois de ouvir este hino tão profundo, que fala da presença que sustenta, que encoraja, que nos levanta quando estamos fracos, percebemos o quanto o coração humano precisa de amparo nos momentos de espera. Porque existem fases da vida em que tudo parece silencioso, os caminhos parecem demorados e o coração começa a se perguntar se ainda algo vai acontecer. E é exatamente sobre isso que vamos refletir hoje aqui no programa Vida Plena. Durante o programa de hoje, vamos ouvir hinos que fortalecem a fé, que trazem esperança e renovam o coração. Também teremos um bate-papo muito especial com a nossa convidada, a psicóloga Fernanda, que vai conversar conosco sobre temas atuais e importantes. Temas como a ansiedade da espera, a cultura da pressa e da pressão que a sociedade vive hoje e como manter o equilíbrio emocional enquanto a vida ainda está em processo. É com prazer que eu quero comunicar que hoje estamos dando mais um
passo no programa Vida Plena. Estamos transmitindo o programa pelo YouTube. É só procurar por Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Fale para os seus amigos, fale para os seus vizinhos, curtam, se inscrevam no nosso canal. Este canal será bênção na vida de muitas pessoas. Fique com a gente, porque ainda temos muita coisas bonitas para vivermos juntos no dia de hoje. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. O mal dissipou quando eu clamei, Ele me ouviu, se inclinou a mim e a paz então senti. Aquele que confia e espera nele não se frustrará. Perto dele está, sigo louvando seu santo nome. Livre hoje sou, pois livre hoje sou. Juntos vamos adoremos, nossa voz sempre está. Diante do Senhor eu irei cantar com os meus irmãos, glória sem cessar. Diante do Senhor, meu Senhor, eu irei cantar com os meus irmãos, glória sem cessar. God.
declaração de confiança, uma declaração de esperança, uma declaração de testemunho. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Essas palavras nos lembram que mesmo quando passamos por tempos difíceis, quando o coração está apertado e as respostas parecem demoradas, Deus continua perto. Mas também é verdade que esperar nem sempre é fácil. A espera pode trazer inquietação, a espera pode trazer ansiedade e a espera traz cansaço emocional. E é justamente sobre este lugar tão humano, o lugar da espera, que vamos conversar agora. Muitas pessoas hoje vivem pressionadas pelo ritmo da vida, pela comparação, pela necessidade de resolver tudo tão rápido. E quando as coisas não acontecem no tempo que imaginamos, o coração pode ficar confuso. Por isso, hoje, aqui no programa Vida Plena, vamos ter um bate-papo muito especial. Eu quero receber agora a nossa psicóloga Fernanda Cristina Grilli Gama, que vai nos ajudar a refletir sobre temas importantes como a ansiedade da espera, a cultura do imediatismo, a pressão que vivemos hoje, como cuidar da nossa saúde emocional enquanto a vida ainda está em processo de espera, quais caminhos práticos para esperar com mais equilíbrio e esperança. Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Vida Plena. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco para esta conversa tão necessária. Olá, ouvintes, tudo bem? Me chamo Fernanda, atualmente moro em São Paulo, mas morei em Rondônia durante 21 anos e sou psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduanda em Psicologia do Trânsito e Clínica. Primeiro, Helena, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje respondendo algumas perguntas de um tema tão atual e emergente dentro e fora da psicologia. Vamos iniciar a tão esperada entrevista com a nossa convidada do programa de hoje, a psicóloga Fernanda. Então, a primeira pergunta, Fernanda: o que existe na experiência da espera que ativa tanto medo e insegurança dentro de nós? Então, na psicologia, a gente sabe que a espera ativa a ansiedade, porque o nosso cérebro tem muita dificuldade em lidar com incerteza. Existe um conceito que é chamado de intolerância à incerteza, que é bastante estudado na área da ansiedade, que mostra que quando não conseguimos prever ou controlar o que vai acontecer, nosso organismo entra em estado de alerta. Além disso, a espera angustia tanto porque ela nos coloca diante do não saber e da falta de controle. E psicologicamente, o ser humano prefere uma certeza, por mais difícil que seja, do que permanecer muito tempo na incerteza. Bem, então nós acabamos de ouvir que o ser humano tem dificuldades de trabalhar com a incerteza. Sendo assim, eu te pergunto: quando alguém vive esperando uma resposta, uma mudança ou uma solução, o corpo, o cérebro, eles entram em algum tipo de estado? É uma ótima pergunta. Então, quando alguém vive esperando uma resposta, uma mudança ou uma solução, o corpo e o cérebro entram em um estado de hipervigilância e antecipação. Isso significa que o corpo está se preparando para reagir àquela ameaça, mesmo não tendo um perigo concreto que coloque nossa vida em risco, mas que tem força suficiente para nos deixar em alerta simplesmente pelo cérebro interpretar como algo desconhecido. Então, consequentemente, o corpo entra num estado semelhante ao estresse, podendo ter aumento de tensão muscular, aceleração dos pensamentos e dificuldade de relaxar. Psicologicamente, é um estado de antecipação constante, como se a pessoa estivesse sempre se preparando para algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, às vezes você acha que você está aí com algum problema biológico, alguma coisa assim, mas às vezes é a ansiedade da espera. Explique para os nossos ouvintes, então, quais são os sinais que indicam que a pessoa não está apenas aguardando algo, mas já está adoecendo emocionalmente. Esperar faz parte da vida de todo mundo, né? Mas o sinal de alerta ele aparece quando essa espera deixa de ser uma fase e começa a dominar a vida da pessoa. Na psicologia, entendemos que há sofrimento clínico quando existe persistência dos sintomas, intensidade elevada e prejuízo funcional,
como pensamentos repetitivos e difíceis de controlar sobre o que está sendo aguardado, dificuldade de dormir, irritabilidade constante, tensão no corpo, perda de concentração e prejuízo nas atividades do dia a dia. Outro ponto que é muito importante é quando a vida ela fica para depois, fazendo com que a pessoa adie decisões, projetos e até relações porque sente que só poderá viver depois que aquilo se resolver. Ou seja, não é apenas estar ansioso, é quando a ansiedade passa a comprometer o bem-estar e o funcionamento da vida. Muito bom. Então, esperar não é apenas uma questão espiritual, é também uma questão emocional e neurológica. Isto mostra maturidade na condução. Mas durante esse processo de espera, vamos ouvir um hino. Cante com o Quarteto Alfa. Deus não abre mão de você. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou com a psicóloga Fernanda Cristina Grilli Gama e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele te conhece por onde você anda. Deus não vai perder você. Dele ele é seu. Então não adianta tentar fugir. Deus não abre mão. Deus não abre mão. Deus não abre mão de você. Cante, Deus não abre mão. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele não desiste quando você pensa em parar. Deus estende as mãos para te fazer caminhar. Não adianta tentar fugir. Deus não abre mão. Não abre. Deus não abre mão de você. Eu quero ouvir você. Deus não abre mão de você. Cante com força, cante, cante. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Mais uma vez, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Mesmo quando você se sente esquecido, Ele permanece. Mesmo quando os seus planos parecem suspensos, Ele continua escrevendo. Aonde você for, Ele não te perde de vista. O céu não se distrai da sua história. Se esperar já é difícil por si só, parece que ficou ainda muito mais difícil nessa geração que estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo na era do imediato. Tudo é rápido, tudo é comparável. Tudo é exposto. Continuando nossa entrevista, agora neste bloco estaremos falando sobre a cultura do imediatismo com a nossa psicóloga, com a nossa convidada
Fernanda, estamos nos tornando emocionalmente intolerantes ao tempo por causa da cultura da urgência? Com relação ao que foi perguntado, a psicologia comportamental e os estudos sobre gratificação imediata mostram que quanto mais somos expostos a recompensas rápidas, menos tolerância desenvolvemos para processos longos. Além disso, pesquisas em ansiedade apontam que a incerteza prolongada ativa o sistema de estresse, e o mundo já está indo por esse caminho há muito tempo, principalmente com as redes sociais. Mas o problema é que a vida emocional não funciona na lógica do imediatismo. Lutos, decisões, amadurecimento e relações exigem tempo. Quando internalizamos a ideia de que tudo deveria acontecer agora, qualquer demora passa a ser vivida como ameaça ou fracasso. Então, uma exposição constante ao sucesso, às conquistas alheias, pode gerar comparação tóxica e sensação de fracasso? Sim, a exposição constante ao sucesso e às conquistas alheias podem intensificar comparações e gerar sensação de fracasso. A psicologia social já fala sobre isso há décadas, a partir da teoria da comparação social, que mostra que nós avaliamos nosso valor pessoal nos comparando com os outros. O que mudou é a intensidade e a frequência dessa exposição. Hoje, principalmente nas redes sociais, somos impactados diariamente por recortes de sucesso, produtividade e felicidade. O cérebro não registra que aquilo é um recorte da vida de outra pessoa. Quando essa comparação é constante, pode surgir o que chamamos de comparação social ascendente excessiva, que aumenta o sentimento de fracasso. Não tem problema nenhum se comparar, porque isso é humano. O problema é quando a comparação se torna o principal critério de valor pessoal. Aí deixa de ser referência e passa a ser fonte de sofrimento. Então, explica para os ouvintes como lidar com a sensação de que a vida não evoluiu no ritmo que esperávamos. Primeiro, é importante reconhecer que essa sensação é muito comum. Nós construímos expectativas sobre onde deveríamos estar em determinada idade ou fase da vida, e essas expectativas são influenciadas pela cultura, pela comparação social e por padrões de sucesso. Psicologicamente, o sofrimento surge quando há uma distância entre o que eu gostaria de ser e o que eu sou. Lidar com isso envolve 3 movimentos, que nem sempre acontecerão ao mesmo tempo, mas são eles: revisar as expectativas, ampliar a noção de sucesso, o que é sucesso para mim, onde eu quero chegar, o que vejo nas outras pessoas que considero sucesso e o que eu vejo nelas faz sentido para mim e para minha realidade, e recuperar o senso de agência, para que eu tenha a capacidade de agir, escolher e influenciar minha própria vida. É sentir que não sou apenas espectadora da minha história, mas participante ativa dela. Quem está vivendo uma fase de pausa, desemprego, transição, aposentadoria, luto, tende a sofrer mais com essa cultura de comparação? Sim, isso acontece porque esses momentos mexem com a identidade e pertencimento. O trabalho, por exemplo, não é só fonte de renda, é também uma fonte de reconhecimento e estrutura. Quando essa referência fica instável, a comparação com quem parece estar produzindo ou evoluindo pode gerar sensação de atraso ou inutilidade. A psicologia ela mostra que, em fase de transição, nossa autoestima fica mais sensível, e numa cultura que valoriza a produtividade constante, pausas podem ser interpretadas como fracasso, mesmo quando são processos naturais da vida. O problema não é a pausa. O problema é viver a pausa se comparando com quem está em outra etapa da trajetória. Cada ciclo tem um ritmo próprio, mas a comparação ela cria a ilusão de que existe um único tempo certo para todos. Talvez você esteja num processo que ninguém vê, mas Deus te vê. E agora prepare o seu coração, porque nós vamos ouvir um hino chamado Salmos 142. Uma canção que nasceu da espera, da caverna, mas que revela que mesmo no silêncio, Deus continua presente. E fique conosco. Daqui a pouco, após esse hino, nós vamos continuar com a entrevista com a nossa psicóloga Fernanda. Minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor.
aos 142, ele nasceu na caverna. Ele não nasceu no conforto, não nasceu na vitória, ele nasceu no aperto. Davi disse: olhei para a minha direita e não havia quem me reconhecesse. E quantas pessoas no dia de hoje se sentem assim, esperando, orando, confiando, mas ao mesmo tempo sentindo-se sozinhas no processo. E é exatamente aqui que a nossa conversa precisa continuar, porque há momentos em que a espera deixa de ser apenas demorada, ela começa a parecer injusta. Por isso perguntou para a nossa psicóloga: quando o tempo não apenas demora, mas começa a doer, como lidar com essa sensação de que a vida não evoluiu como esperávamos? E o que acontece com a mente quando um sonho é adiado repetidamente? Então, quando um sonho é adiado repetidamente, a mente pode começar a interpretar isso como incapacidade ou fracasso, mesmo que existem fatores externos envolvidos. Psicologicamente, toda vez que criamos uma meta, ativamos expectativa, motivação e investimento emocional. Quando esse objetivo ele é frustrado várias vezes, pode surgir desânimo, queda de autoestima e até o que a psicologia chama de desamparo aprendido, que é quando a pessoa começa a acreditar que nada do que faça vai mudar o resultado. Além disso, o adiamento constante pode gerar um conflito interno entre o desejo e a realidade, aumentando a ansiedade e a autocrítica. Por isso é tão importante diferenciar. Adiar não é desistir. Às vezes o sonho precisa de ajuste de rota, de prazo ou de estratégia, mas ele não precisa virar prova de incapacidade. Como evitar que a sensação de estar parado se transforme em desânimo crônico? Então, quando a pessoa passa a interpretar a fase como identidade, ou seja, deixa de ser estou numa pausa e vira eu sou alguém que não evolui. Para evitar isso, é importante manter 3 movimentos. Primeiro, preservar pequenas ações no presente, mesmo em fase de transição. Estabelecer metas possíveis ajuda o cérebro a perceber avanço. E uma coisa que me ajuda há muitos anos é anotar tudo o que eu preciso fazer e ajustar isso dentro da minha rotina e dos meus dias, para que eu consiga fazer o que precisa ser feito e não ficar ansiosa pensando que preciso resolver minha vida em um dia e me sentindo um fracasso por não conseguir. Então essa é uma forma que pode ajudar você. E segundo, cuidar da forma como você fala consigo mesmo, porque pensamentos muito duros e autocríticos aumentam o desânimo. E terceiro, manter vínculos com amigos e familiares e pequenos projetos ativos, para que a vida não fique completamente em suspensão. E na psicologia é mostrado que a motivação ela não surge antes da ação, muitas vezes ela nasce depois do primeiro passo. Por isso não é esperar se sentir animado para agir, é agir em pequena escala para que o ânimo possa reaparecer. O que protege a saúde emocional é continuar se movendo, mesmo que em ritmo reduzido. Fernanda, é possível fortalecer a inteligência emocional mesmo quando as circunstâncias não mudam? Sim, porque saúde emocional não depende apenas do que acontece fora, mas de como a pessoa organiza, interpreta e responde ao que está vivendo. A psicologia ela mostra que não temos controle total sobre os acontecimentos, mas temos algum nível de controle sobre as nossas escolhas, atitudes e rotina. Ajustar expectativas, criar pequenas metas possíveis, manter vínculos e cuidar do corpo já são formas concretas de fortalecer a mente. Além disso, desenvolver tolerância à frustração e aprender a lidar com emoções difíceis sem negá-las aumenta a resiliência. Ou seja, mesmo que o cenário externo permaneça igual, a forma de se posicionar diante dele pode mudar. Como preservar a identidade e autoestima quando os planos não se concretizam no tempo esperado? Assim, quando os planos não se concretizam no tempo esperado, é comum uma pessoa confundir atraso de projeto com falha pessoal, e aí a autoestima começa a ser afetada. Para preservar a identidade e a autoestima quando os planos atrasam, o primeiro passo é separar resultado de valor pessoal. Um plano não ter dado certo no tempo esperado não transforma ninguém em incapaz. Significa apenas que o processo levou outro rumo e sempre se manter em movimento.
Pequenos avanços, mesmo que diferentes do plano original, ajudam o cérebro a perceber continuidade e não estagnação. Preservar a autoestima não é fingir que não houve frustração, é reconhecer a frustração sem transformá-la em identidade. Planos eles podem atrasar, mudar ou até deixar de fazer sentido. O que precisa permanecer é a percepção de que eu continuo sendo alguém em construção e não alguém definido por um prazo que não se cumpriu. Em que momento, Fernanda, a frustração deixa de ser parte da vida e passa a ser um sinal de que precisamos de apoio profissional? Primeiro, que a frustração ela faz parte da vida e é importante que você se frustre, porque é uma emoção que nos ajuda a amadurecer. Ela aparece quando a realidade não corresponde ao que desejamos e é justamente nesse encontro com o limite que aprendemos a lidar com o mundo como ele é e não apenas como gostaríamos que fosse. O sinal de alerta aparece quando essa frustração deixa de ser pontual e passa a ser constante, intensa e paralisante. Se a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas, tem alterações significativas no sono, no apetite, sente desânimo quase todos os dias, dificuldade de funcionar no trabalho ou nos relacionamentos, ou pensamentos muito autocríticos e persistentes, isso já indica que o sofrimento pode estar ultrapassando o que é apenas uma fase. Na psicologia, observamos 3 critérios principais: intensidade, duração e prejuízo na vida diária. Então, quando a emoção é muito forte, dura por semanas ou meses e começa a comprometer o funcionamento, é hora de buscar apoio profissional. Que conversa necessária, que tempo precioso nós passamos hoje aqui no programa Vida Plena. Nós começamos falando sobre a ansiedade da espera, passamos pela cultura do imediatismo, enfrentamos a dor da comparação e entendemos que esperar também exige saúde emocional. Hoje ficou claro que fé e cuidado com a mente não se anulam, pelo contrário, se fortalecem. E quando a gente tem acesso à orientação, clareza e equilíbrio, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um processo. Fernanda, muito obrigada por trazer luz, clareza e equilíbrio para um tema tão sensível. Eu gostaria que você deixasse uma consideração final para quem está vivendo um tempo de espera e talvez se sentindo emocionalmente sobrecarregado. Eu adorei a conversa com vocês hoje e as perguntas que foram feitas. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E como já diz o programa, ainda há muito que ser vivido e sua história pode se transformar. Para quem quiser e sentir necessidade de um apoio profissional, minha agenda está aberta para psicoterapia online. Então basta entrar em contato pelo meu Instagram, que é psi.fernandasegama. Até mais e um beijo para todos, espero vocês.
Hoje nós vamos meditar nos Salmos 42 e nos diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E no versículo 5 ele diz: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Hoje eu quero refletir com você sobre um salmo extremamente humano, um salmo que fala da alma cansada, da esperança e da espera. Ele começa com uma frase que atravessa séculos e toca profundamente o coração humano. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira, ó minha alma, por ti, ó Deus. Esse salmo fala de algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida. O tempo da alma sedenta, o tempo em que sentimos falta de Deus, o tempo em que parece que algo dentro de nós está seco. Lemos e observamos no versículo 1 a figura do cervo. E o cervo, ele é um animal que vive em regiões montanhosas. Quando ele corre muito ou quando foge de predadores, seu corpo entra em sede extrema, então ele brama. E bramar significa emitir um som forte, quase que um grito. E o salmista diz: assim como o cervo desesperadamente procura por água, a minha alma procura por Deus. Isso revela algo profundo. A alma humana tem sede, e não é sede material, é uma sede espiritual. No versículo 3, o salmista descreve um momento muito difícil. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E ele está dizendo: eu estou chorando, eu estou cansado, minha alma está pesada. Isso mostra que a fé não ignora o sofrimento. A Bíblia não esconde a dor humana. No Salmos 42, nós vemos algo muito profundo. O salmista faz algo muito extraordinário. Ele começa a pregar para a sua própria alma. 2 vezes ele faz a mesma pergunta. No versículo 5 e no versículo 11, nós encontramos ele perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está dialogando consigo mesmo. O salmista não deixa a tristeza falar sozinha. Ele responde à própria alma. Depois de perguntar à alma, ele declara: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Observem a profundidade disso. A situação não mudou, a resposta ainda não chegou, mas ele decide: minha esperança não morreu. O salmista nos ensina algo poderoso. Nem sempre podemos controlar as circunstâncias, mas podemos conversar com a nossa própria alma. Podemos dizer para nós mesmos: não desista, não perca a esperança, espera em Deus. O tempo de Deus não falha. O salmista não tinha solução, mas ele tinha algo fundamental. Ele tinha a esperança no processo. Então ele diz: ainda o louvarei, ou seja, hoje eu não entendo, mas amanhã eu ainda vou agradecer. Prezado ouvinte, nesses salmos nós aprendemos coisas maravilhosas. Em primeiro lugar, o salmo nos ensina que a alma também tem sede. Assim como o corpo precisa de água, a alma precisa de Deus. Sem isso, algo dentro de nós seca. Em segundo lugar, até pessoas de fé têm momentos difíceis. O salmista era um adorador no templo, mesmo assim passou por crise. Isso nos ensina que a dor não escolhe pessoas.
Em terceiro lugar, esse salmo nos ensina que não deixe sua alma falar sozinha. O salmista conversa com a alma, ele confronta o desânimo. Em quarto lugar, a esperança pode existir mesmo na dor. Ele ainda estava triste, mas já estava declarando: eu ainda o louvarei. Em quinto lugar, esse salmo nos mostra que a história ainda não terminou. Para o salmista, a história não tinha terminado, mas ele entendeu algo profundo. O momento difícil não é o capítulo final. Talvez hoje existam pessoas ouvindo esse programa com a alma cansada. Talvez alguém esteja perguntando: quando a resposta vai chegar? Quando as coisas vão mudar? E o Salmo 42 nos ensina: mesmo quando a alma está abatida, mesmo quando as lágrimas aparecem, ainda podemos dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque aquilo que hoje parece silêncio pode ser apenas Deus escrevendo o próximo capítulo de sua história. Por isso, se sua alma está cansada, faça como o salmista, fale com o seu coração, diga a ele: espere mais um pouco, respire mais um pouco, não desista agora, porque enquanto existe vida, existe histórias sendo escritas. Amém. É hora de falar com Deus em concordância, oremos. Senhor da vida, nesse momento nós aquietamos o coração diante de Ti. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo agora carreguem um peso silencioso dentro da alma. Pesos que ninguém vê, lutas que ninguém conhece, perguntas que ainda não encontraram respostas. Por isso colocamos diante de Ti cada coração que nos acompanha agora. Tu conheces a dor que cada pessoa carrega. Tu conheces a noite em que o sono não vem. Tu conheces as lágrimas que caíram em silêncio. Pai, visita agora cada alma cansada, visita aquele que está em um hospital lutando pela saúde, dá força ao corpo e paz ao coração. Pai, visita também aquele que está sem trabalho, preocupado com o amanhã, com as contas a pagar, com o sustento da família. Abre as portas, traz direção e renova a esperança. Visita também, meu Pai, aquele que está preso, talvez carregando o peso das escolhas feitas ou o peso da solidão. Mostra que a vida ainda pode recomeçar. Senhor, alcança também aqueles que perderam a vontade de viver, aqueles que caminham, falam, trabalham, mas por dentro estão cansados e feridos. Sopra sobre estas vidas um novo fôlego de esperança. Cura as feridas invisíveis da alma, traz consolo onde houve decepções, traz paz onde houve conflito. Senhor, Tu conheces cada história e sabe exatamente onde cada pessoa se encontra neste momento da vida. Fortalece, meu Pai, aqueles que caminham no silêncio da espera. Renova o ânimo dos que continuam acreditando mesmo quando tudo parece demorar. Que cada coração possa sentir que a espera não é um abandono. Por isso te pedimos, meu Deus, acalma as mentes agitadas, descansa os corações ansiosos, abraça aqueles que se sentem sozinhos. Que cada pessoa que nos ouve agora possa sentir algo suave dentro da alma, como um sopro de paz, como uma certeza de que não está só.
Ó meu Pai, ensina-nos a fazer como o salmista, falar com a nossa própria alma e dizer: espere, respire e confie, porque sabemos que a história ainda não terminou e que no tempo certo e ainda florescerá novamente. Oh meu Deus, nós oramos crendo que já fomos atendidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pelo privilégio de caminhar com vocês nestes momentos de reflexão e de fé. Eu quero lembrar a você que o Vida Plena continua também nas redes sociais. No Instagram você pode nos encontrar na página Helena Cristina Grilli ou na página Inspirar Pessoas. No Facebook estamos na página Helena Cristina Grilli. E agora o programa Vida Plena também está no YouTube. Ele está sendo transmitido agora no horário do programa. E se você quiser ouvir novamente esse programa, como os programas anteriores, ele já está na página Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Compartilhe esse programa, encaminhe ele para uma pessoa, porque existem muitas pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Aproveite também para se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar, para que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas. Que a paz alcance o seu coração. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.